Muito bom dia a todos. Bem, estou tão contente de ver esta casa cheia com tantas coisas, preciso disto. Permitam-me fazer assim um cumprimento muito geral para todos e de forma igual, mas naturalmente um cumprimento muito especial a todos os oradores que hoje aqui estão connosco e aceitaram o nosso convite para fazerem as apresentações dos diferentes projetos. Hoje é um dia especial para o FECA, para o Fórum de Economia Circular do Alentejo, porque voltamos a encontrar-nos presencialmente. E apesar de não termos estado parados, e de facto não temos mesmo estado parados, o Fórum tem estado em plena atividade. E já agora dar-vos nota que durante este tempo em que só nos encontramos via Zoom, são já várias os projetos e as ideias que temos a começar a acontecer e que estão a decorrer. Entre elas uma candidatura ao H2020 que na realidade foi feita, foi rejeitada, estamos a melhorá-la. Vamos recandidatar de uma forma mais focada e desta vez para ganharmos e, portanto, quando de facto tivermos a candidatura aprovada, ela ganhará também o Alentejo e todos os que aqui estamos presentes. É uma candidatura agora muito focada no agrofood. E portanto os contributos e os trabalhos que vamos fazer e que vamos fazer nesta continuidade desta candidatura, onde todos os que aqui estão presentes serão certamente envolvidos. Dizer-vos também que estamos a trabalhar um grupo de trabalho muito centrado na questão de um problema que é um problema para a governação e para a estratégia do Alentejo, que é a questão do bagaço da azeitona. Queremos também trabalhar, e isso é algo que espero que comece em breve, a questão das emissões de metano e por aí, e vamos certamente continuar e vamos juntar todas as coisas que sejam importantes em termos de circularidade para a estratégia do Alentejo. A circularidade, a economia circular em particular, é um pilar da Estratégia Regional de Especialização Inteligente e, por isso, nesse sentido, ela é absolutamente transversal e pode e deve aplicar-se a tudo aquilo que seja intervenção no território. Este encontro hoje e as apresentações que aqui vamos ter, e não vou detalhar porque em breve vamos começar, mostram bem e são a ideia clara de quanto a circularidade é transversal. Vamos ter aqui a apresentação de vários projetos muito diferentes na sua gênese e que na realidade pretendem ser duplicados. Temos que conseguir identificar todas as boas práticas, temos que as conseguir replicar e envolver todos. E quando digo todos, somos nós enquanto casa, e a primeiro exemplo que temos disso, hoje todos vocês receberam uma garrafa. É um projeto que temos aqui na casa já com 2-3 anos, que copiámos de uma conferência mundial de Smart Cities. Foi uma daquelas conferências tipo Web Summit, tem uma dimensão mundial, e a Smart Cities decidiu fazer um congresso sem a única presença de um único plástico. Nada, desde as etiquetas com os nomes, até todos os pratos que foram servidos durante a conferência, não havia um único plástico. E decidimos copiar, pelo menos aqui para casa, e começar assim, e eliminar. Por isso criámos este logotipo que vocês encontram aí
nas vossas garrafas, menos uma garrafa de plástico, passou a ser um dos nossos lemas na casa e distribuímos uma garrafa por cada uma das pessoas que aqui trabalham e criámos pontos de água. Aqui ali junto aqui na parte de trás neste piso, em cada piso existe um ponto de água. Tem uma máquina que está ligada a uma torneira, tem um ponto de água fresca que nos dá muita ajuda no verão, tem um ponto de água natural e tem um ponto de água com gás. E a verdade é que desde então já nos encontramos todos pelo menos a determinada altura do dia para recarregar as nossas garrafas de água e deixámos de comprar e de fazer compras de garrafas de plástico. Portanto, todo o plástico que tem apenas uma única utilização deixou de ser aqui consumido. Tivemos o mesmo cuidado com os copos de plástico. Depois aplicamos também a questão da circularidade a todas as nossas compras. E estar-vos aqui a partilhar isto convosco é muito a ideia também de poderem replicar isto para as vossas entidades e para as vossas casas e, na realidade, todos nós, para os nossos hábitos diários, quanto mais conseguirmos aplicar nos nossos dia-a-dia regras de circularidade, melhor. Mas não me vou estender mais. Só agora fazer-vos referência que outra das coisas que estão ali fora e que o Grupo Cofina gentilmente nos cedeu é este ser sustentável, ganhar o futuro, que também será é um dos nossos temas aqui, é a apresentação e a súmula de vários, corrija-me o Manuel David se eu estiver a errar, é a súmula de um conjunto de prémios de sustentabilidade. São ótimos exemplos. É mais uma vez divulgar boas práticas, divulgar aquilo que de bem se fez, que até foi premiado, e podermos depois replicar. Quanto mais circulares formos, mais estamos a contribuir. A CCDR tem também uma estratégia para as alterações climáticas para a região, que tem que coordenar com todas as outras entidades, de igual forma como fazemos com a economia circular. E quanto mais bem-sucedidos formos todas estas práticas e as conseguimos implementar e elas passem a ser regulares do nosso funcionamento, melhor estamos a contribuir para a região, melhor região teremos e ganhamos todos, até no limite, às pessoas, e isso é uma preocupação para nós. Quero-vos desejar uma boa manhã de apresentações, dizer-vos que são sempre muito bem-vindos neste trabalho do FECA, estamos sempre disponíveis para recolher contributos, ideias que tenham para partilhar connosco e depois conseguirmos incluí-las e partilhá-las pelo território. Quanto mais formos, maior será a abrangência desta estratégia e, portanto, melhor ficará o Alentejo. Portanto, muito obrigada a todos pela vossa presença mais uma vez. Cá estamos, vamos continuar o trabalho e podemos dar início às apresentações. Uma última coisa, trago-vos os cumprimentos do Presidente, que era ele que deveria aqui estar hoje a fazer esta abertura, por agenda não pode estar, mas dizer-vos também que está profundamente comprometido com este trabalho que estamos a fazer e, portanto, qualquer um de nós, todos, a casa toda, estamos sempre disponíveis para trabalhar em conjunto e para divulgarmos a economia circular. Muito obrigada. Vamos começar. Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o gentil convite dirigido ao Secolab. O meu nome é Jorge Paiva, sou co-CEO e queria vos dar os bons dias e também apresentar os cumprimentos do nosso Presidente, o Dr. João Nunes. Eu vou fazer uma breve descrição do que é o Secolab. Nós começamos no ano passado, portanto, o Secolab é um laboratório colaborativo dirigido à economia circular. Começou as suas atividades em fevereiro do ano passado. Infelizmente, um mês depois estávamos todos em casa
mas não parados, não é? Estávamos em confinamento, mas isso atrasou um pouco e as nossas atividades, no entanto, mesmo assim conseguimos progredir e vão ver algum do nosso progresso. E queria também, desde já, demonstrar o nosso interesse em colaborar com todos os presentes. Bom, a nossa visão é que não é impossível fazer esta transição entre a economia linear para a economia circular, tendo em conta que devemos assumir esta transição em benefício da sociedade e dos recursos do planeta. Temos como missão desenvolver e transferir conhecimento e tecnologia para o mercado, dirigido, portanto, à economia circular. Um dos nossos pontos fortes e aquilo que queremos manter, como nós estamos localizados em Oliveira do Hospital, numa região bem interior de Portugal, uma das nossas missões é também atrair jovens, de preferência, ou menos jovens, para se fixarem na região. E como vão ver, nós estamos a conseguir, de certa forma, atingir esse objetivo. Um outro grande objetivo é, portanto, posicionar Portugal como líder na Europa e a nível mundial na economia circular. Somos também reconhecidos com o selo de excelência da FCT e ANI como laboratório colaborativo e também somos os coordenadores da rede estratégica para a economia circular. No nosso Conselho Administrativo Permanente, temos o Dr. João Nunes, que é o presidente, que vem da BLC3, julgo que já ouviram falar, portanto, desta empresa. O professor João Coutinho, que é o nosso vice-presidente e é professor na Universidade de Aveiro. E temos a professora Lourdes Costa, vogal da Universidade do Porto. O modelo que nós seguimos é um modelo de co-CEO. Temos, portanto, como co-CEO mais ligada à parte de inovação a Filipa Figueiredo. Infelizmente ela hoje também não pôde vir, porque temos uma reunião importante da parte da tarde em Oliveira, e eu próprio, para a parte de investigação. Esta é uma perspectiva do nosso crescimento. Em fevereiro de 2020 éramos 11, atualmente somos 31 e contamos até o final do ano sermos 35, e o nosso objetivo é, dentro de ano e meio, atingirmos 45 pessoas, gerando por isso outros empregos, portanto emprego indireto e também investimento indireto, que neste momento, por exemplo, representa já cerca de 600 mil euros. De onde é que vimos? Vimos maioritariamente Portugal, como é lógico, mas é importante referir que 32% vem das regiões do interior. Conseguimos, portanto, fixar 32% são os jovens que vêm da região interior. Queria referir que a média de idades é na volta dos 26 anos. Somos 5 doutorados, 21 mestres e 5 licenciados. E vimos também não só de Portugal, mas de outras partes do mundo, como o Brasil, o Bangladesh, Turquia. Portanto, é uma equipa multinacional e isso muito nos alegra, porque reforça, portanto, esta força multicultural de novas ideias. Outra parte importante, sendo economia circular por definição multidisciplinar, na realidade nós temos competências várias, que vão desde as ciências biológicas, agronomia, economia, ciência de dados, desenho técnico, ecodesign, informática, inteligência artificial. Portanto, temos estas capacidades no nosso laboratório que estaremos disponíveis, portanto, para partilhar em futuros projetos e futuras colaborações. Aqui são alguns exemplos das nossas instalações. Portanto, temos 2 departamentos. Um departamento de investigação e um departamento de inovação, e depois eu vou mostrar um pouco como é que funcionam estes departamentos. Portanto, quais são as nossas competências? Portanto, as novas tecnologias que desenvolvemos, principais clientes e mercado-alvo. Portanto, nós apostamos na investigação e inovação, fazemos o scale-up tecnológico, soluções-chave na mão para a economia circular e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Em termos de serviços, temos uma equipa vocacionada para consultoria em economia circular, em diferentes aspectos, em redesign ou design circular, em classificação/desclassificação de resíduos e subprodutos e também em uma equipa para estudos jurídicos, portanto, de apoio a algumas questões regulamentares. A nossa equipa também tem capacidade de formação,
quer para empresas, quer para outras entidades. Portanto, o nosso mercado-alvo é o mercado nacional e internacional, quer para a academia, permitindo fazer o scale-up do conhecimento, mas também para empresas em diferentes áreas de cadeias de inovação, da floresta, agroindústrias, água, da indústria transformadora, dos resíduos urbanos, da construção e também da servitização. E também entidades governamentais, nomeadamente, por exemplo, colaborações com a CCDR do Alentejo, que teremos muito gosto em apostar, e outras entidades regionais e empresas do Alentejo. De onde é que vem a nossa capacidade inovativa? Nós temos recursos próprios no Secolab, mas também o modelo de laboratório colaborativo permite-nos ampliar essa capacidade inovativa, nomeadamente através dos nossos associados, quer sejam as universidades ou entidades do meio académico, quer seja do meio empresarial, quer também de entidades de interface. Os nossos associados académicos, contamos com a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade Católica e a Universidade Nova de Lisboa, e como entidades de interface temos ainda o ISQ e o LENEG. Do campo empresarial temos grandes empresas reconhecidas em diferentes domínios, para algumas das cadeias, quase todas as cadeias de inovação que nós temos, como a Aquitex, que é uma empresa bastante importante no domínio dos químicos para diferentes setores, por exemplo, a parte têxtil ou cerâmica. Temos a BLC3, que é líder em bioeconomia sustentável e circular. Temos a Liport, que é a segunda grande empresa nacional de gestão de resíduos urbanos. A Mota-Engil, que toda a gente conhece, é uma das líderes do mercado mundial. A Raiz Navigator, quem não já escreveu em papel Navigator. E a TMG, que é um líder, a maior empresa de têxteis, ou das maiores empresas de têxteis, que produz têxteis, que é para o setor automóvel, para a Mercedes, BMW ou Porsche, e também a TMG Têxtil, que produz outro tipo de tecidos para o uso mais corrente. Ok. A nossa vocação é para o mercado. Nós não pretendemos fazer investigação fundamental, nem nos interessa produzir. O que nos interessa é preencher este gap entre o conhecimento e o mercado. Então, para isso, nós temos, como recursos próprios, 3 plataformas, portanto, 3 laboratórios dedicados, um de biotecnologia industrial, pode dar apoio, por exemplo, à cadeia de inovação da floresta ou da agroindústria, ou mesmo das águas. Uma plataforma de química verde e separação sustentável, processos químicos de separação sustentáveis. E uma plataforma muito importante de ecodesign. Para facilitar essa transição e fazer esse upscaling, temos uma equipa dedicada de engenharia integrada, que trabalha com a inteligência artificial e também promove o upscaling, que transfere, portanto, que permite fazer essa transferência para o mercado, que vai ser facilitada pelos nossos associados industriais, em primeiro lugar, mas também a outras entidades. E para isso temos uma série de atividades de suporte, que vão desde atividades de regulamentação, de estudos de mercado, de competitividade tecnológica, de ciclo de vida, de avaliação de ciclo de vida, entre outros. Vou só apresentar, porque é muito breve também a apresentação, alguns projetos e colaborações que nós temos. Neste momento, estamos a desenvolver alguns projetos, nomeadamente o projeto Flui, que considera o desenvolvimento de um novo processo de extrusão para novos bioplásticos, para uso no setor agroalimentar. E eu vi, a referir logo aqui de manhã, portanto, a perspectiva do agroalimentar no Alentejo, que é bastante importante. E também no projeto Beira Inove, estamos a desenvolver novos materiais para aplicação em embalagens de alimentos por contacto direto e para maior segurança logística. Um outro aspecto muito importante são estes 2 projetos, o Startup Zero, que é um programa nacional de aceleração para a economia circular, que conta com diferentes incubadoras, nomeadamente a Sanjotec em São João da Madeira e a Tagus Valley em Abrantes, e temos também a Sines Tecnopolo, portanto, em Sines. E temos também este CIM, e aqui
considerando a CCDR e as CIMs do Alentejo, acho que poderá ser muito interessante. Nós estamos a desenvolver um estudo ao nível das CIMs que rodeiam, portanto, Oliveira do Hospital, por exemplo, Dom Lafões, Beira e Serra da Estrela e Coimbra, para avaliar e potenciar as sinergias, portanto, o metabolismo urbano e regional. E, por outro lado, nós apresentamos uma candidatura e, a partir daí, formou-se este consórcio, que é o projeto Raiano, que integra mais de 40 entidades portuguesas e 3 entidades espanholas, que vão desde o norte de Trás-os-Montes até o Alentejo, portanto, toda a faixa raiana de fronteira, porque consideramos muito importante também essas regiões. Ao nível do posicionamento do Secolab a nacional e internacional, eu gostava de considerar aqui, bom, já falei portanto, da rede portuguesa de economia circular, mas também nós criamos e lideramos uma rede de entidades governamentais que integram CIMs, ao nível das CIMs e das CCDRs, e também uma rede de collabs com interesse em economia circular. Trabalhamos também em diferentes plataformas, como o Digital Hubs, por exemplo, a Smart Island Hub. Somos membros da Associação Smart Waste e também do Pacto Português para os Plásticos. Participamos numa rede de incubadoras de apoio à economia circular. Somos membros do Consórcio Digital Português, com atividades de maior impacto. Portanto, temos aqui empresas do âmbito digital que trabalham connosco e, portanto, poderão facilitar também esta transição digital. E apresentamos, no âmbito das agendas mobilizadoras do PPR, apresentamos uma agenda mobilizadora para a economia circular, integrando mais de 42 entidades e um investimento de 52 milhões de euros, que aguardamos os resultados. A nível internacional, gostaria de referir a Conferência Internacional que nós organizamos a convite do Ministério da Ciência e Tecnologia e também do Ministério da Coesão, que foi realizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho Europeu, em que tivemos 25 oradores de 15 países e foi estendido a quase todo o mundo, com cerca de 500 participantes, porque foi um evento híbrido. Deste encontro resultou a assinatura de um acordo entre o Brasil e a África do Sul, portanto, que nos permite, portanto, expandir e posicionar-nos ao nível da América Latina e ao nível da África, com muito boas relações, e a partir daí estamos a trabalhar agora numa agenda global, a nível mundial, que integra 50 entidades e 40 países, que vão desde o Japão até a América do Sul, Canadá, portanto, bastante abrangente. Temos trabalhado também, colaborado com o UNIDO, e um dos papéis também interessantes que nós queremos é, portanto, atrair, portanto, outros estudantes que queiram participar. Isto, portanto, estamos abertos a esse tipo de colaborações. Por exemplo, temos um programa de integração de estudantes estrangeiros. Tivemos portanto, um rapaz do Chile, que teve 3 meses este ano. E temos também a intervenção em alguns costes, algumas ações costes, nomeadamente um coste que é o Circular Cities. Antes de acabar, gostava de referir, portanto, que estamos abertos às colaborações e, portanto, eu estarei cá, pelo menos até ao final do evento, e se quiserem, portanto, não hesitem em contactar-me. Está aqui também o contacto do Secolab. Muito obrigado pela vossa atenção e bom dia. Bom dia a todos. Eu sou António Mira, venho da Universidade de Évora, da Unidade de Biologia da Conservação, que faz parte do Departamento de Biologia, e também do MED, que é o Centro Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Vou-vos falar um bocadinho de um projeto LIFE aplicado, portanto é um projeto de conservação da natureza, e tentar fazer aqui um bocadinho uma ligação à economia circular, porque talvez esta ligação possa não ser óbvia para alguns. Portanto, o Lifelines é um projeto, como eu falei, é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia em 60%. Somos 7 parceiros,
a Câmara Municipal de Évora, a Câmara Municipal de Montemor, a Universidade de Évora, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, as infraestruturas de Portugal, uma ONG nacional, a Quercus, uma ONG de âmbito local, a Marca, e depois temos também a colaboração da GNR, o CEPNA, da REN e da EDP, agora a Energia. O Lifelines decorreu aqui no Alentejo Central, centrado em 4 municípios, Évora, Montemor, Arraiolos e Estremoz, e marginalmente Vendas Novas e Monforte, e é um projeto que, como o nome indica, visa, de alguma forma, minimizar alguns dos impactos negativos das infraestruturas lineares, nomeadamente estradas e redes elétricas, e potenciar alguns impactos positivos que as mesmas possam ter. A área de intervenção situa-se aqui no principal corredor rodoviário entre Lisboa e Madrid, onde há uma grande concentração, quer de estradas, futuramente também o comboio de alta prestação e de linhas elétricas, e a área de intervenção tem no total, está aqui assinalada a verde, cerca de 210 mil hectares. O principal objetivo é ensaiar e avaliar medidas destinadas a minimizar os efeitos negativos das estradas e das linhas elétricas na fauna e também promover a criação de uma infraestrutura verde de suporte ao incremento e conservação da biodiversidade. Eu vou-me focar um bocadinho aqui nas questões das estradas, que é aquilo de que foram alvo, as infraestruturas em que cerca de 70% foram alvo de intervenções no projeto. E só para vos mostrar aqui, as estradas têm uma série de efeitos nefastos na biodiversidade. Umas fazem-se sentir na imediata vizinhança da estrada, outros podem-se fazer sentir até 1000 metros para além da estrada, depende do tipo de estrada. Mas há 3 efeitos importantes que eu aqui gostaria de salientar e foi onde o projeto interviu mais. Primeiro, há um efeito de mortalidade por atropelamento, que é óbvio, nós vimos animais já atropelados e que é muito mais significativo do que cada um de nós possa pensar. Há um efeito de barreira à passagem de alguns animais, quer por haver barreiras físicas, vedações, quer por haver barreiras comportamentais que impedem que os animais atravessem as estradas. Isso é uma questão importante em termos de viabilidade das populações a longo prazo. E depois há um efeito que pode ser importante nas bermas, sobretudo quando as estradas atravessam áreas muito intervencionadas, como áreas de agricultura ou de pastoreio intensivo, em que as bermas podem, se devidamente geridas, constituir um bom local de refúgio, um corredor para muitas espécies de plantas e de animais, e foi nestes 3 pilares que o nosso LIFE se centrou. A mortalidade por atropelamento afeta transversalmente todas as espécies, desde a mais pequena, o morcego que pesa 6 gramas, até ao javali que pode pesar mais de 140, e portanto é um efeito significativo em termos de espécies animais, numa gama muito significativa de biodiversidade. Nós criámos uma base de dados nacional de registros de atropelamentos de fauna. Em setembro do ano passado já tínhamos mais de 121 mil registros e só temos, obviamente, uma pequena parte dos registros das entidades que fazem monitorização, desde a Guarda Nacional Republicana, as entidades operadoras de estradas, vários trabalhos de investigação em diferentes universidades que trabalham nesta componente, mas nós estimamos, e isto é um número que eu considero que é uma subestimativa, e que pelo menos 30 milhões de vertebrados, desde a ranzinha até ao javali, possam morrer anualmente em Portugal, só no continente. Assim, em concreto, os objetivos do nosso projeto foram reduzir a mortalidade de fauna por atropelamento, promover o movimento dos organismos, isto é, aumentar a conectividade da paisagem, para que as populações animais não fiquem isoladas, e também potenciar o papel das bermas e outros habitats associados às infraestruturas lineares para a conservação da biodiversidade. Implementámos um grande número de diferentes medidas que asseguravam a passagem de animais segura em passagens inferiores, redes para evitar que animais como coelhos, por exemplo, se instalassem nos taludes e que trouxessem predadores que depois morriam atropelados, vedações para direcionar os animais para os locais de passagem, uma série de coisas das quais eu posso dar aqui alguns exemplos daquelas que têm funcionado melhor. Um dos grupos mais afetados pelos atropelamentos, e nós podemos não lhe dar importância, mas eles têm serviços muito importantes de biocontrole, serviços de ecossistemas, são os anfíbios. É o grupo, em termos de ordem,
é dos grupos são dos grupos, em termos de classe, são dos grupos que têm o maior número de atropelamentos. Nós fizemos túneis para anfíbios e barreiras que os direcionam para esses túneis, está bem? Nos locais onde havia aquilo chamadas mortalidade em massa, que são quando as estradas passam muito próximos de zonas úmidas, onde os anfíbios se reproduzem. Quando chove, agora no outono, e ainda estão temperaturas ao fim da tarde, na ordem dos 9, 10 graus, morrem centenas, milhares de indivíduos num troço muito pequeno de estrada, fácil de identificar, e nós podemos evitar isso com estas medidas que são relativamente simples. Fizemos passadiços laterais, aproveitando as passagens hidráulicas já existentes. Quando elas estão alagadas, a maior parte dos mamíferos não as utiliza e, portanto, criámos estas estruturas, ali não vem, criámos estas estruturas laterais, estes passadiços secos, que lhes permitem atravessar para um lado para o outro da estrada em segurança, sem risco de atropelamento, mesmo quando as passagens estão alagadas, porque mesmo 2, 3 centímetros de água de profundidade é suficiente para que muitos animais não as usem, eles não gostam de molhar as patinhas, à exceção da lontra. Criámos vedações para direcionar os animais para as passagens e para impedir que passem fora dos locais de passagem segura. Criámos ecrãs para elevação de voo, embora nós, quando pensamos em animais atropelados, nunca pensamos em espécies voadoras. As aves, os morcegos, são dos grupos mais afetados por colisão com os veículos, e basicamente o que estas barreiras fazem é que elas têm que voar por cima das barreiras e voam acima da altura de colisão com os veículos, e isso reduz significativamente a mortalidade para algumas espécies de pequenas dimensões, como os morcegos e os passeriformes. E depois criámos este sinal, que hoje faz parte do Código de Estradas Nacional, oficialmente, que basicamente alerta aos condutores para a passagem de um grande número de anfíbios num curto troço de estrada, como eu falei, quando há, em geral, na proximidade, a menos de 400 metros, charcos próximos da estrada, e o problema é agravado quando há charcos de um lado e do outro das estradas, como é o caso dos locais onde implementámos estes sinais. Mas para além dos impactos negativos e destas medidas que nós tentámos introduzir aqui no Alentejo Central para minimizar estes impactos negativos, os impactos das estradas também poderão ter uma oportunidade para a conservação da biodiversidade, e nós tínhamos algum trabalho prévio, por exemplo, fizemos com borboletas, mas neste caso mostra aqui um trabalho já publicado com ratinhos, micromamíferos e musaränhos, em que nós comparámos o papel das bermas de estradas com o papel dos bosques ripícolas, que são considerados, do ponto de vista aqui nas zonas mediterrâneas do Alentejo, um dos melhores locais para refúgio e como corredor de ratinhos e musaränhos. E nós verificámos que nas bermas de estrada, a abundância, portanto, a abundância das espécies, das espécies no total de espécies, e de algumas espécies em particular, nomeadamente o ratinho das hortas, os muspretos, era tão elevada como nas zonas ribeirinhas, e, portanto, verificámos que em alguns locais, sobretudo quando as estradas atravessam zonas muito inóspitas, neste caso era uma pastagem muito intensiva, são últimos refúgios para onde se concentram grande parte da microfauna e também algumas espécies de flora únicas. Nós temos, grosso modo, à volta de 280 km de extensão de berbas e, em média, uma estimativa grosseira da área das berbas, devem totalizar provavelmente 140 mil hectares. 140 mil hectares é maior do que a maior área protegida terrestre portuguesa, que é o Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. E, portanto, se nestas berbas nós pudermos realizar ações de conservação, podemos abranger uma área superior à do maior parque natural de Portugal continental. E a ideia era essa, era de facto promover ações de gestão compatíveis com o refúgio e o papel de corredor que as bermas podem ter e, simultaneamente, evitar o risco de atropelamento de algumas espécies. Entretanto, surgiu a legislação do Sistema Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios, já existia desde 2006, mas foi muito reforçada em 2018, com o Decreto-Lei 10 de 2018, que basicamente o que referia é que os 10 metros adjacentes às infraestruturas lineares, nomeadamente às estradas, a vegetação devia ser corta, na generalidade, geralmente corte raso, na generalidade dos casos. Isso foi um problema, tentámos negociar isso e criámos um documento vai ser lançado agora, nós em colaboração com a CIMAC, para
gerir a vegetação nas bermas de estradas de uma forma que seja compatível com o risco de incêndio na paisagem envolvente e com a conservação da natureza. Nós apresentámos para as estradas com baixo, médio e elevado tráfego, e em função do risco de incêndio na paisagem envolvente, se era floresta de produção, se era montado, se eram zonas agrícolas, etc. E também do tráfego das estradas, apresentámos vários exemplos de como a vegetação pode ser gerida numa forma na parte proximal mais junto ao pavimento e na parte distal mais afastada, a parte proximal em geral mais limpa para impedir que a fauna aí use essa área e portanto tenha mesmo risco de atropelamento, e a parte distal mais afastada, mais junto à vegetação, onde é possível gerir, ter arbustos, talvez em alguns casos algumas árvores e promover aí bons refúgios e bons corredores de biodiversidade. Temos aqui alguns exemplos de vegetação como nós preconizamos que seja feita a gestão da vegetação nas bermas. Isto tudo é indicado, em que alturas do ano, em que circunstâncias é que se deve optar por cada opção, portanto, e se for aprovado também pelas comissões municipais de risco contra incêndio, será uma boa forma para promover o papel das bermas como refúgio de biodiversidade. Uma outra questão importante tem a ver com os envolvimentos cidadãos. Eu acho que é importante alertá-los para esta problemática e, portanto, vamos as pessoas ao campo para conhecerem aquilo que nós estávamos a fazer, explicarmos o que é que estávamos a fazer e porque é que estávamos a fazer. Muitas das medidas foram feitas com o apoio de voluntários, de escolas e de outra natureza, e em alguns casos, sobretudo para grupos como os anfíbios ou os répteis, em que há algumas crenças e temores, levamos, sobretudo os mais jovens, a pegar-lhes, a mexer-lhes, a fazer as campanhas de amostragem com a gente, para lhes mostrarmos que, de facto, não há grande coisa a temer e que são animais como os quaisquer e que, em alguns casos, até por serem um bocadinho diferentes, podem ser vistos de outra forma e acarinhados de outra forma. Também criámos uma app que pode ser disponibilizada para quem tem sistema Android no Google Play. Qualquer pessoa pode reportar um atropelamento que entra diretamente na base de dados depois de validado, e temos recebido uma série de contributos de cidadãos e de entidades que usam esta app. E julgamos que desta forma estamos também a contribuir para a sustentabilidade e, através da sustentabilidade, também para a economia circular. De facto, a questão dos serviços de ecossistemas é uma questão importante para que se concretizem, em muitos casos, a economia circular, e nós, ao promovermos a biodiversidade, ao promovermos o movimento dos organismos, estamos com certeza a promover uma série de serviços de ecossistemas, muitas vezes relacionados com a agricultura, como o controle biológico, o controle de pragas, a dispersão de sementes, etc. E, portanto, nesse sentido, há aqui uma ligação à economia circular, e essa é a razão porque eu estou a fazer aqui a apresentação agora. Muito obrigado e ficarei também até ao final desta sessão. Se depois tiverem alguma questão, estou disponível para responder. Obrigado. Este foi um exemplo daquilo que, uma coisa tão simples como as estradas que nós percorremos todos os dias, de forma é que nós podemos influenciar organismos e como é que eles nos podem influenciar a nós. Sempre estamos a construir uma estrada ou estamos a pensar numa infraestrutura que tem a nossa intervenção, tem sempre muito mais impactos do que aquilo logo de início e à primeira vista nos parece. Daí darmos também agora conta de um outro projeto, que é o Desconstruir para a Economia Circular, que foi um projeto que nasceu aqui assim no Fórum, da vontade de várias entidades, que é liderado pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, e chamo o Dr. Fernando Romba para fazer a apresentação, se faz favor, e está relacionado com aquelas pequenas obras e com os resíduos das pequenas obras que nós normalmente, quase todos nós praticamente fazemos em casa de vez em quando. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite à Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo para apresentarmos aqui o ponto de situação deste projeto, que é o Desconstruir para a Economia Circular, um projeto financiado pelo EA Grants e, como já foi dito, portanto, é um projeto que nasceu aqui no seio deste fórum e que, muito por força também da CCDR, nos foi parar às mãos e nos tem dado muita água pela barba, como nós costumamos dizer.
Portanto, este é um projeto que foi candidatado a esta medida de ambiente, alterações climáticas e economia de baixo carbono, no âmbito do EA Grants, obteve um financiamento de 85%, portanto um prazo de execução de 24 meses. É um projeto que conta com muitos parceiros, com o LNEG, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, através do seu Laboratório da Economia Circular do Alentejo, a Resi Alentejo, que é uma empresa intermunicipal de resíduos, que está instalada em Beja e abrange 8 concelhos do Baixo Alentejo, a Smart Waste de Portugal, a RDF Construções Limitada, que é uma empresa da área da construção civil também do nosso território, a Cerci Beja, também dar aqui um cunho de responsabilidade social também a este projeto, e depois temos 3 parceiros, um da Noruega, outro da Roménia e outro da República Checa, que tem a ver sempre com a partilha de boas práticas e também com a partilha de alguns ensinamentos que contamos escolher ao longo destes 24 meses. O objetivo do projeto, o principal objetivo, é extremamente ambicioso, de facto, é promover uma estratégia regional para a reutilização de produtos e componentes de construção, reciclagem de resíduos de construção e demolição, dos chamados RCDs, e naturalmente reduzindo o impacto que estes resíduos têm no território e no ambiente e promovendo a circularidade na construção. Os resultados que pretendemos atingir com o projeto, portanto, têm a ver com regulamentos municipais de construção para os nossos 13 municípios. No fundo, é tentarmos criar um regulamento standard que possa ser transversal aos municípios do Baixo Alentejo e, eventualmente, ser replicável noutras zonas do país. Também elaborarmos um modelo de passaporte de materiais e um guia de auditorias de pré-demolição que auxiliem a reutilização dos próprios materiais. A criação de um modelo matemático para otimizar a localização dos diversos pontos de armazenamento dos RCDs e também para promover uma rede de reciclagem regional e que possa haver ligações entre os nossos 13 municípios e também, naturalmente, envolver os stakeholders, os agentes locais, regionais e nacionais para ajudar a criar uma rede sustentável no processamento, distribuição e comercialização dos RCDs. Portanto, o projeto está dividido em 8 work packages, portanto, grandes, que já vamos aqui passar mais ou menos aqui o ponto de situação de cada um. Aqui este primeiro WP1, que era da responsabilidade do Politécnico de Porto Alegre, já praticamente já vai muito adiantado, para não dizer quase concluído, a sua elaboração. E aqui tinha a ver com uma recolha de informação sobre os RCDs que são gerados e recuperados também e, eventualmente, tentarmos identificar algumas das boas práticas na região e identificar os principais constrangimentos. Pronto, estes é sempre aqui uma das situações. Os RCDs são um problema comum a todos os municípios, não direi só do Alentejo, mas todo o país, portanto, especialmente a deposição ilegal que surge a miúdo e que provoca, de facto, grandes impactos negativos no nosso território. Deste trabalho desenvolvido já pelo Politécnico de Porto Alegre, portanto, não vimos grande dinâmica no setor da construção, nesta parte da reutilização dos RCDs, e, portanto, mesmo no nosso território não conseguimos identificar exemplos de boas práticas nesta reutilização e na sua gestão. Portanto, a maior parte deles vai para aterro, para não dizer quase todos, e os que vão para aterro já não é mau porque vão parar ao sítio correto. Eventualmente podem ser depois reaproveitados através de algumas das empresas que trabalham nessa área. Há muita falta de informação, portanto, relativamente à questão dos RCDs e detectamos aqui a questão do amianto, que infelizmente ainda é muito transversal a muitas das construções do nosso território e a falta de cuidado no seu manuseamento e muito mais na questão dos armazenamentos que têm também esta componente do amianto. Não há, de facto, um grande reaproveitamento dos resíduos. Muitos deles são apenas britados e depois são aproveitados, nomeadamente, às vezes, na reparação dos caminhos rurais. Mas, para além disso, tudo o que seja caixilharias, eventualmente outros tipos de telhas e por aí fora, não é muitas vezes reutilizado, até porque a questão das telhas, na questão da reabilitação, às vezes torna-se difícil arranjar telhas que sejam daquele tipo concreto, daquele modelo específico, e era muito útil e torna-se muito útil nesta questão.
O WP2 tem a ver com o quadro legislativo e é da responsabilidade da comunidade intermunicipal, portanto aqui no fundo é uma análise do que é que existe em termos do quadro legislativo atual, disponível, e o objetivo é criarmos o tal regulamento comum que possa ser replicável nos nossos 13 municípios, eventualmente podendo depois estender-se a outras entidades que o queiram aproveitar. Aqui o objetivo do regulamento tem a ver com as questões da gestão dos resíduos, mas também, naturalmente, aqui envolvendo as considerações do planeamento urbano e aqui uma situação que faz muito sentido, que é a demolição seletiva, havendo um registro de construção de materiais e estas auditorias de pré-demolição. Naturalmente, se nós tivermos logo o cuidado no início, na construção, identificarmos o tipo de materiais com que vamos utilizar e a possibilidade da sua reutilização futura, naturalmente que estas situações serão facilitadas. Nos nossos 13 municípios do Baixo Alentejo, que é uma CIM que somos só, que tem a maior área geográfica do país, mas infelizmente a densidade demográfica é a mais baixa, portanto temos uma grande distância com poucos habitantes e torna-se difícil também, deste ponto de vista, fazer esta gestão de RCDs, porque normalmente obriga sempre a transportes de muita quilometragem, o que penaliza muito estas deslocações. Mas pronto, relativamente aqui aos nossos 13 municípios, muitos deles já têm regulamentos específicos relacionados com a gestão dos RCDs, decorrente também o que a legislação obriga, e muitos deles são os próprios responsáveis por essa gestão, pela gestão dos RCDs, disponibilizando algumas infraestruturas de contenção e espaços para a deposição de RCDs, nomeadamente aqueles ecobags que se disponibilizam para as pequenas obras e que permitem fazer esta recolha, também muitas das vezes em articulação com as juntas de freguesia. Relativamente a passaporte de materiais, auditorias de pré-demolição e a reutilização de RCDs, não há nenhum município que se possa identificar com estas práticas, até porque, relativamente aqui aos passaportes de materiais e auditorias de pré-demolição, isso é situações que não foram detectadas no nosso território. Portanto, aqui há sempre uma dificuldade, os constrangimentos nos RCDs, nós começamos a enumerá-los sem números, infelizmente, porque tem a ver com há uma grande produção, muita deposição ilegal, dificuldade na sua separação, muitas vezes quando os municípios o recebem, vem tudo misturado e, portanto, torna-se difícil criar zonas e áreas para poderem fazer esta recepção em condições e que possam fazer depois uma triagem que permita a sua reutilização ou encaminhamento para os locais devidos. No WP3 temos a ver com a elaboração de um passaporte de materiais e é da responsabilidade do LNEG. Portanto, o objetivo é desenvolvermos um passaporte de materiais que visa promover o uso mais sustentável dos materiais e produtos da construção, acrescentando-lhe valor. Há aqui a componente económica importante nesta situação, para não vermos apenas e só a questão da responsabilidade ambiental, mas vemos também aqui um preço a pagar pela reutilização destes, valorizar no fundo os novos produtos que podem nascer aqui desta reutilização ou deste reaproveitamento de alguns dos materiais. De facto, o objetivo também é reduzir o impacto ambiental do setor da construção, porque é muito. Também promover o design de produtos compatíveis com a desconstrução não destrutiva e criar incentivos para que os fornecedores os coloquem no mercado e apoiar a escolha de materiais e produtos em projetos de edifícios reversíveis. Portanto, como devem calcular, são objetivos muito ambiciosos do ponto de vista de tentarmos alcançar no final do projeto estes objetivos, mas pelo menos ficarmos com a documentação de suporte que permita implementar esta estratégia. Portanto, já foi efetuado pela equipa do LNEG uma versão preliminar do passaporte de materiais, com um ficheiro Excel e com um conjunto de indicações para a descrição dos materiais, com a pormenorização e o detalhe dos materiais para poder serem reutilizados. Os constrangimentos que existem, na verdade, portanto, é uma área em que praticamente estamos a começar do zero. Portanto, no nosso país não conseguimos identificar nenhum tipos de passaporte de materiais e também nas entrevistas realizadas, embora reconhecendo que há um potencial muito grande, não conseguimos, de facto, detectar experiências nesta área com o passaporte de materiais. Relativamente aqui a auditorias de pré-demolição, também o objetivo tem identificar os RCDs e fazer o seu correto encaminhamento.
mas também sempre estimulando a sua reutilização, portanto, e aqueles que não podem ser reutilizados, naturalmente, proceder à sua reciclagem. Isto obriga a despesas suplementares por parte dos construtores, porque quando se está a partir, é muito mais fácil partir à bruta, entre aspas, perdoem-me o termo, do que estar a desmontar, no fundo, o edifício com todo o cuidado para poder reutilizar os produtos que daí saem. Mas eu lembro, por exemplo, no âmbito da eficiência energética, muitos edifícios viram as suas caixilharias de madeira ser substituídas por outras mais eficientes do ponto de vista energético, e muita dessa caixilharia tem hoje um valor e que pode ser eventualmente recuperada e reabilitada de forma até com melhores índices de eficiência energética, melhores índices térmicos e que permita a sua reutilização. Portanto, o objetivo também passará um pouco por isso. Sempre tentarmos reutilizar e, quando não há outra volta a dar, aí sim, portanto, encaminhar para a reciclagem. Relativamente aqui aos guias de autorias de pré-demolição, estamos um bocadinho como na questão dos passaportes dos materiais. Portanto, não existem grandes situações relativamente a isto, e o objetivo é criarmos um guia que seja fácil de utilização, portanto, não pode ser um instrumento, um documento muito denso e muito complexo, até porque o objetivo das pessoas que depois o vão utilizar, nomeadamente as pessoas ligadas à construção civil, não se pretende que seja uma coisa demasiada elaborada, mas sim uma coisa que seja utilizável e fácil de utilização. Os constrangimentos, portanto, como também no outro caso, não há documentação e não há produzida sobre este assunto, portanto, é praticamente também a caminharmos do zero, e desse ponto de vista torna-se um bocadinho mais difícil, e este também é outro WP que é da responsabilidade do LNEG. Ainda dentro do LNEG há os tais modelos de otimização, portanto aqui é a criação de um modelo matemático cujo objetivo de facto é identificar os melhores locais para podermos recepcionar e armazenar este tipo de material, portanto dos RCDs. Há depois uma proposta de ação estratégica que é da Resia Alentejo, e isto será para implementar já numa parte mais final do projeto. Esqueci-me de dizer, mas o projeto irá até agosto de 2022, e neste caso aqui o objetivo principal deste WP, que esta é a implementação do sistema de recolha, armazenamento, triagem, processamento e comercialização de RCDs para a região do Baixo Alentejo, naturalmente com o objetivo de maximizar a reutilização dos materiais e, eventualmente, aqueles que não podem ser reutilizáveis, encaminhá-los para a reciclagem correta. Portanto, a ideia é também trabalharmos em redes em cada município, também apoiando as juntas de freguesia, porque muitas vezes são elas as primeiras receptoras deste tipo de materiais, e depois numa rede de partilha mais ao nível subregional, e aqui a Resia Alentejo será de facto a entidade exata, porque é a entidade gestora de resíduos de 8 dos nossos 13 concelhos. Temos depois outro WP que tem a ver de facto com a informação, sensibilização e formação, e neste caso é da competência da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova. Portanto, o objetivo é ações participativas de informação, sensibilização e informação com os municípios do Baixo Alentejo, e temos envolvido as pessoas da área do ambiente, as pessoas também do urbanismo e também da fiscalização, e naturalmente envolvendo todas as empresas, pequenas empresas de construção que trabalham no nosso território, de forma a sensibilizá-los para esta participação mais ativa. Temos depois também uma componente de comunicação, e esta é da responsabilidade da própria unidade intermunicipal e que ocorre durante todo o projeto, e no fundo é também tentarmos fazer chegar à comunidade, portanto, os princípios de economia circular e da nossa agenda de sustentabilidade para a promoção da região do Baixo Alentejo como um território sustentável. Na parte da comunicação, portanto, temos já um site disponível, que é o desconstruir.pt, e também temos páginas no Facebook e também no Instagram, e, portanto, convidava a visitar as nossas páginas e a ficarem também com mais informação relativamente ao nosso projeto, e também aproveitar para divulgar que no próximo dia 10 de dezembro iremos fazer um seminário de dia inteiro, que é o seminário Baixo Alentejo Território Sustentável. Será num formato semipresencial, no auditório do NERV. Será um seminário de dia inteiro, e o principal objetivo é apresentarmos e fazermos o ponto de situação de 2 dos projetos que temos.
Um é o Viver o Clima no Baixo Alentejo, também é financiado pela IA Grants, na parte da manhã, e é uma parceria connosco e com a EDIA, e tem a ver com a promoção da biodiversidade no território, portanto um conjunto de ações previstas no nosso Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e que já está a ser implementado, e são ações concretas com recuperação de charcos temporários, galerias ripícolas, plantação de cepos, por aí fora, e portanto teremos uma apresentação na parte da manhã do Viver o Clima, e na parte da tarde vamos abordar mais em detalhe este Desconstruir para a Economia Circular, e desde já convidamos a todos a estarem presentes ou a acompanharem-nos através da nossa página de Facebook ou então através do nosso canal de YouTube, para quem quiser acompanhar este projeto. Agradecer mais uma vez a todos e desejar uma continuação do bom trabalho. Obrigado. Bom, identificando uma necessidade e um problema no território, é competência da CCDR estimular as entidades a juntarem-se e também a tentar colaborar para encontrar soluções, que neste caso, como vimos, é pioneira a nível nacional. Existem muitas dúvidas e muitas questões que ainda não estavam identificadas e que estão a tentar encontrar essa solução. A CCDR não só promove e tenta desafiar as outras entidades para se envolverem em projetos, como também ela própria é desafiada. Este próximo projeto, que é o Stonecast, surgiu de um desafio de um empresário que desde o início tem colaborado no Fórum da Economia Circular, sou muito interessada e muito ativa nestas questões da circularidade, e que identificou um dos graves problemas que estão relacionados com as costas ornamentais, que é um dos nossos melhores recursos e mais importantes a nível do território, mas também tem muitos desafios e tem muitos problemas associados. Daí eu desafio agora os representantes do projeto, que surgiu deste desafio inicial do empresário, que é o Stonecast, que é o Dr. João Caldas e José Porfírio. Certo? Obrigada. Bem, então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumpro-me agradecer aqui o convite que nos foi feito pela CCDR e pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, que são parceiros neste projeto Stonecast, para fazer esta apresentação. É um prazer estar aqui convosco. Eu sou José Porfírio. Estou com o Dr. João Caldas, que representa a Bold, mas estamos também aqui, está aqui uma equipa, no fundo, do projeto, o Dr. Luís Souto Maior, a engenheira Francina Pinto, o Dr. Manuel Martins e o Dr. Carlos Felipe. Somos membros da equipa Stonecast, somos parte de um grande consórcio de cerca de 50, neste momento já são 60, porque o consórcio tem vindo a aumentar, e é essa a ideia que está subjacente ao seu desenvolvimento. Stonecast significa Stone Circular Advanced Sustainable Transformation. E, portanto, é uma agenda mobilizadora, é efetivamente um pacto de inovação, que vai para além daquilo que são os princípios da agenda inovadora. E, portanto, nós somos mais de 50 entidades que têm aqui um objetivo muito concreto, que é o setor dos mármores, e, em particular, os mármores aqui da região do Alentejo. Portanto, temos aqui o Alentejo Central enquanto foco primordial da atuação deste projeto. Este setor é um setor com um potencial tremendo, é um setor que tem provas dadas em termos do seu desenvolvimento, em termos daquilo que é o seu potencial, mas é um setor que tem muito ainda para dar e para desenvolver. E é um setor que, apesar de ter mais de 53% daquilo que produz destinado a exportações, com receitas de mais de 218 milhões de euros e com uma produção na ordem das 242 mil toneladas de mármore em termos anuais, é um setor que gera anualmente também uma quantidade significativa daquilo que nós vemos na paisagem alentejana, que são as escombreiras. E, portanto, é um setor que, para além de outras questões que se colocam ao seu desenvolvimento, como o caso dos recursos humanos, como o caso da profissionalização da gestão das empresas e da sua organização
é um setor que tem claramente aqui um potencial tremendo em termos daquilo que é o desenvolvimento da economia circular. E foi por aí, precisamente, que o projeto Stonecast começou. O projeto começou por olhar aquilo que é a principal questão deste setor, que são as escombreiras, e procurou arranjar uma solução no âmbito daquilo que são os princípios da economia circular para este problema. E essa solução passa pela realização de um investimento, de 2 investimentos que são centrais neste projeto, que é um investimento na área do stone paper e um investimento na área das casas modulares. Já vou falar um bocadinho, mas a ideia é, e seguindo os princípios de economia circular, não atuar apenas na resolução do problema das escombreiras, mas atuar em toda a cadeia de valor do setor e promover, a partir daqui, o desenvolvimento da região. Portanto, a economia circular é, neste projeto, o ponto de partida para aquilo que se irá promover. Aquilo que se pretende é juntar os agentes deste setor, mas juntá-los com todos os agentes da região. Nós estamos a olhar para todos os stakeholders da região, a começar pela indústria, naturalmente, mas ligando a indústrias conexas a este setor, ligadas à tecnologia, ligadas à maquinaria, ligadas ao ambiente, ligadas à arquitetura e também, às entidades, no fundo, que gerem o território, essencialmente as autarquias, a CCDR e a Agência de Desenvolvimento Regional, mas também o Parque Alentejo de Ciência e Tecnologia. E queremos promover, a partir daqui, o desenvolvimento da região, ou seja, o projeto desenvolve-se essencialmente, como eu dizia, na base de 3 investimentos centrais. Primeiro, stone paper, portanto, produzir papel a partir do pó da pedra, e nós vamos pegar nas escombreiras e vamos fazer papel. O segundo projeto é o projeto Casas Modulares, em que vamos, a partir das escombreiras, dos resíduos e a partir das lamas de corte da pedra, produzir painéis modulares e casas modulares. E o terceiro é uma indústria de finas espessuras. Portanto, nós vamos pegar no mármore, que hoje tem que ser vendido com uma espessura relativamente grande, e vamos permitir que a mesma placa de mármore possa gerar 2 ou 3 vezes o valor que produz atualmente. Portanto, há aqui, efetivamente, um princípio, que é o princípio da economia circular, que está na base do projeto, que é o centro, digamos assim, desta atuação, mas depois há todo um conjunto que se promove a partir daqui, que vai promover o desenvolvimento regional. Esta atuação, a nível destes 3 investimentos, vai promover, em primeiro lugar, uma mudança de paradigma naquilo que é a competitividade deste setor, e deve promover uma mudança de atuação desta indústria, em termos da profissionalização da gestão, em termos de uma melhoria da sua imagem, em termos da atração de mão de obra, e a partir daqui, aquilo que nós queremos é que haja um desenvolvimento da própria indústria com a transformação digital para uma terceira vaga que vai transformar esta indústria, que é uma indústria de pedra, numa indústria 4.0. E, portanto, a partir deste movimento, nós vamos a seguir promover o desenvolvimento da região, desenvolvendo as externalidades que daqui vão decorrer. Nós queremos que a região tenha orgulho naquilo que é o seu património, naquilo que é este recurso, que é único no mundo, que tem um potencial tremendo, que está alinhado perfeitamente com aquilo que poderão ser os princípios de desenvolvimento da economia circular e, portanto, que vai permitir que tudo aconteça a partir deste orgulho. Aqui um papel muito importante para as indústrias culturais e criativas, que vão ter um papel essencial depois na promoção das externalidades que decorrem deste projeto. Ou seja, aquilo que nós vemos neste setor, como em muitos outros setores do nosso país, mas estamos a falar deste em particular, é que tudo aquilo que é preciso para promover o seu desenvolvimento já existe. O que é preciso é agrupar, é agregar, é promover esse próprio desenvolvimento. Portanto, é juntar as peças, é preciso dar uma visão, dar uma estratégia para este setor. E achamos que isto não é difícil. Com os agentes envolvidos, e isto é um projeto que está aberto a outros agentes, e tem-se vindo, desde que apresentámos a candidatura, já tivemos cerca de mais 10 adesões ao nosso consórcio, inclusive adesões internacionais, e, portanto, este é um projeto que visa, efetivamente, promover o desenvolvimento a partir da economia circular. Eu iria passar a palavra ao Dr. João Caldas, que representa o líder do projeto, que é a Bold,
e que nos vai falar aqui do impacto deste projeto. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez bom dia e mais uma vez um agradecimento à oportunidade para apresentarmos este projeto. Eu sou diretor da unidade de negócio de uma das 3 tecnológicas que faz parte do consórcio e nós consideramos este projeto como emergente para o desenvolvimento da região do Alentejo, mas também da maior importância para a inovação do nosso país no contexto da economia circular. Ora, a operacionalidade deste projeto divide-se numa série de áreas estratégicas, das quais eu vou dar só alguns exemplos, porque estão aqui incluídas mais de 50 iniciativas dentro destas áreas. Ora, do ponto de vista de transformação digital, nós consideramos neste pilar implementar, em benefício das empresas do setor, soluções transversais e tecnologias emergentes. Soluções como infraestruturas cloud ou e-commerce, ou inteligência artificial e implementação de projetos na internet das coisas. Do ponto de vista de gestão e empreendedorismo e incubação, por exemplo, a nossa parceria com a Adral irá permitir-nos programas de formação e também desenvolvimento de uma rede de incubação de empresas para a qual nós pretendemos acionar para criar novos projetos em torno deste Master Project para nós. Promovemos também iniciativas em marketing digital ou procurement digital. Todas estas iniciativas certamente vão beneficiar empresas que, por si só, não iriam aceder a este tipo de soluções e tecnologias. Ora, do ponto de vista da transformação ambiental, olhamos, por exemplo, à transição energética para a descarbonização do setor dos mármores da região e aproveitamento das escombreiras para o equilíbrio ambiental e sustentabilidade do território. Do ponto de vista de investigação, desenvolvimento e inovação, os nossos estudos vão estar muito associados, obviamente, a fatores ambientais e da economia circular. Consideramos estudos para o aproveitamento de resíduos da indústria da pedra natural, para o desenvolvimento de novos produtos na construção civil, bem como a maximização do aproveitamento da massa mineral. Só para apontar que todas estas atividades têm fortes parceiros na unidade académica, onde posso referir, por exemplo, as Universidades Novas de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Universidade de Évora, Politécnico de Castelo Branco, Universidade Aberta, entre outros. Ora, do ponto de vista de história, cultura, património e turismo, procuramos igualmente, como parceiros, como por exemplo a Universidade de Évora, promover um levantamento sistemático da cultura da região, ligado ao setor dos mármores, obviamente, procurando potenciar o desenvolvimento da identidade regional e alavancar o gosto da população, população local pela região e pela indústria dos mármores. Agora, do ponto de vista de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, prevemos realizar estudos, concretizar ações, obviamente, no sentido de identificar os pontos fortes e a melhorar nas dinâmicas associadas à transição ambiental e digital, visando a coesão económica e social. Obviamente estamos aqui a falar de dinâmicas, por exemplo, associadas ao mercado do emprego ou à formação de pessoas. No pilar da resiliência económica, para além da aquisição de patentes e todas as atividades de investigação e desenvolvimento aqui previstas, e obviamente há duas delas muito fortes, aqui que o meu colega já apresentou, pretendemos criar aqui uma capacitação em competências de gestão e liderança das instituições ou projetos como a criação de uma central de serviços que vão beneficiar as empresas do setor. Por fim, no pilar da indústria motriz, para além da aplicação de todos os projetos transversais e tecnológicos previstos aqui, e com fortes parceiros como a ANIET ou a PAC, será possível, neste contexto, avaliar, por exemplo, a aplicabilidade de alguns destes projetos noutras indústrias semelhantes, bem como operacionalizar parcerias entre empresas e fabricantes de maquinaria para o desenvolvimento de máquinas mais sustentáveis. Ora, do ponto de vista de indicadores de investimento, o que nós podemos observar é que a maior parte será cabimentada ao investimento produtivo. O investimento, logo a seguir, com maior relevância, será a capacitação de RH, com cerca de 16,5%
do orçamento, investigação e desenvolvimento, qualificação e internacionalização e, por fim, divulgação e promoção do projeto. Aqui alguns indicadores de impacto, nós prevemos cerca de 7 principais, onde podemos, por exemplo, referenciar o aumento de 30% do VAB do setor até 2026, aumento de 35% do volume de exportações até 2025, redução em 30% das emissões de gases ou redução de 30% na utilização de combustíveis fósseis, 80% de incorporação de materiais reciclados nos processos produtivos, 10% de crescimento no setor, no emprego no setor, 5% de redução anual média de tonelagem das escombreiras da região. Ora, como podem perceber, isto são indicadores subejamente ambiciosos, mas com a quantidade de iniciativas concretas que nós temos neste projeto, creio que será realista atingir estas metas. Do ponto de vista de operacionalização do projeto, nós estamos a prever cerca de 4 fases. O meu colega já referiu algumas delas. Portanto, uma primeira fase focada na economia circular, com os 3 investimentos produtivos centrais, que foram referidos aqui mais em detalhe. Fase 2, mudança de paradigma competitivo, o aumento da rentabilidade da indústria, em geral. Na fase 3, temos o reforço e sustentabilidade dessas mudanças, das mudanças que nós operacionalizámos nas fases anteriores e, obviamente, sustentadas pelos estudos que nós vamos obter logo no início do projeto. E, por fim, as externalidades positivas para a região, que é, no fundo, reforçadas com indústrias culturais, criativas, turismo, empreendedorismo, entre outros. Ora, este consórcio, como foi dito, conta com mais de 60 organizações e cresce de dia para dia. Todos os dias temos mais interessados, temos organizações que se juntam ao consórcio e dos mais diversos setores. Portanto, julgamos que este é um projeto que deve acontecer no nosso país e, obviamente, somos nós, pessoas, que devemos concretizar estas ambições, não só deixá-las por palavras, mas, obviamente, concretizá-las em ação. Deixamos aqui a indicação da nossa página com o resumo do projeto. Podem tirar também o QR Code aí da bancada, penso que será possível acederem à página com a informação básica, não tanto como detalhámos aqui, mas penso que será o suficiente para se relembrarem desta sessão. Muito obrigado a todos e uma boa continuação de sessão. Bom, é bom vermos as coisas acontecerem e tornarem-se realidades, independentemente das dificuldades que vão surgindo. Uma das características que eu considerava das mais interessantes que este fórum tinha era nós realizarmos as reuniões do fórum, estas reuniões magnas, nos locais onde existiam e existem projetos, iniciativas relacionadas com a economia circular. Com esta questão da crise pandémica, não só tivemos este interregno de algum tempo, como agora também era um bocadinho complicado levarmos para já este evento a esses sítios. Nesse sentido, e como nós não queremos deixar de dar sempre um exemplo daqueles locais que nós por vezes passamos ou vemos a tableta ou nem sequer sabemos que existimos no nosso território, mas que são sítios que têm uma dinâmica muito própria e que também eles são preocupados e têm desenvolvimento de ações relacionadas com a economia circular. Um desses exemplos é a Junta de Freguesia de Cabrela, a quem eu convido a ser o Presidente da Junta de Freguesia, a doutora Paula Martins, para vir apresentar aquilo que é um exemplo de uma freguesia que ganha o galardão de Ecofreguesia Sustentável 21 e que, além disso, também tem estado a colaborar connosco naquilo que é um outro projeto em que a CCDR está envolvida, que é a valorização e a promoção da dieta mediterrânica, que neste momento está a iniciar, mas que esta é uma das juntas freguesias que, devido às suas ações e devido à sua atividade no dia-a-dia, se juntam a nós.
Ora, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à CCDR, na pessoa da engenheira Carmen Carvalheira, por nos ter convidado para vir aqui mostrar um pouco do que fazemos na Vila de Cabrela e falar, neste caso, na Ecofreguesias 21. O Galardão Ecofreguesias 21 é uma atividade, um projeto da Associação Bandeira Azul da Europa. São candidaturas bienais e que iniciaram em 2014. Qual é o objetivo deste projeto? É trabalhar com as freguesias no sentido de criar comunidades eco e comunidades sustentáveis. Ou seja, incentivar e motivar para a implementação de diversas ações, projetos à escala local e que conduzam e contribuam para uma comunidade mais sustentável. A freguesia de Cabrela candidatou-se a primeira vez em 2019 e nessa candidatura, a nível nacional, concorreram 93 freguesias, 86 foram galardoadas, mas apenas 52 freguesias atingiram os objetivos, ou seja, conseguiram ultrapassar os 50% do que lhes era exigido a nível de atividades e de indicadores. 2 anos depois, Cabrela voltou a candidatar-se e desta vez já concorreram 136 freguesias, 111 foram galardoadas, 93 atingiram os objetivos e 13 dessas freguesias atingiram o ouro. Foi um índice criado para congratular todas aquelas freguesias que conseguiam estar quase nos 100% ao nível da sustentabilidade e das atividades que desenvolviam nesse sentido. Dizer-vos que em Cabrela tem sido um trabalho crescente nesta área e que se pode provar pelo facto de, no primeiro ano que concorremos, termos ficado entre os 50% e os 60% e agora em 2021 já conseguimos chegar entre os 70% e 80% dos indicadores. Estamos assim com Cabrela com a única ecofreguesia do distrito de Évora. E deixem-me já dizer-vos uma coisa, Cabrela não é a única ecofreguesia por ser a única que faz e desenvolve atividades neste sentido. Cabrela foi a única por ter estado mais atenta e porque conseguiu juntar todas as suas atividades num documento que é pedido pela ABAI e que se candidatou e o conseguiu. E, portanto, a minha função hoje aqui também é fazer com que cada um de vós vá junto das vossas freguesias e desafiem a vossa freguesia a concorrer, a candidatar-se e para mostrar trabalho e só todos juntos conseguimos ter novas iniciativas e caminhar num futuro melhor. Portanto, fica já aqui o meu repto para que vocês vão junto das vossas freguesias e os incentivem a fazer a mesma coisa que nós fizemos. Uma breve caracterização do que nos pediam para o Galardão de Ecofreguesias. Somos uma freguesia do distrito de Évora, do concelho de Montemoro Novo. Temos cerca de 192 km² de área. Para esta candidatura ainda contávamos com 649 habitantes dos censos de 2011. Os censos de 2021 dizem-nos que perdemos cerca de 120 habitantes e que temos apenas 520. Quero aqui realçar que isto não é bem a realidade, porque felizmente nós temos muita gente de segunda habitação que não faz o recenseamento em Cabrela por pensar que vai perder o contacto com o centro de saúde, com o hospital mais próximo do sítio onde está, mas que na realidade passam muito mais tempo em Cabrela e na freguesia e contribuem para o desenvolvimento desta do que na sua casa de primeira habitação. O orçamento da Junta de Freguesia situa-se entre os 150 e os 160 mil euros, portanto não conseguimos fazer milagres, não é? Temos de estar sempre dependentes de apoios. E a nossa responsabilidade de gestão e manutenção é ao nível da limpeza urbana e dos espaços verdes, mobiliário, urbano, caminhos e arruamentos e parques infantis, já tem que ser com a colaboração e dependente da Câmara Municipal. São 10 os indicadores que a EBAI nos pede para mostrar evidências. Eu vou aqui mostrar apenas algumas atividades em cada um desses indicadores e que foram feitas nestes 2 anos, no âmbito da última candidatura. Estamos a falar de 2019 e 2020.
Então, no indicador 1, que é mobilização, capacitação e educação para a sustentabilidade, as ações dirigidas aos trabalhadores, e neste caso também fizemos aqui alguma ligação à comunidade em geral, fizemos uma ecovisita à GESAMB, ou seja, trouxemos os trabalhadores e mais um grupo de 50 pessoas para conhecer a GESAMB e para perceber como é que chega ali o nosso lixo, como é que ele é tratado e como é que é importante perceber todo o circuito e perceber o que é que podemos melhorar. Eu deixo também já aqui a informação de que a GESAMB está sempre receptiva, agora não sei por causa do Covid como é que está a situação, mas agora quando o Covid passar, de certeza continua receptiva para receber visitas neste âmbito, e digo-vos que é a melhor ação de sensibilização que podemos fazer para as pessoas, é mostrar exatamente aquilo que temos à nossa frente, o perigo que temos e o que é que devemos fazer. Depois temos as ecoconversas, e numa delas nós convidamos também a GESAMB a estar presente, a explicar a importância da reciclagem, e oferecemos a cerca de 100 famílias os ecopontos domésticos. E assim já não havia a desculpa para não fazer a reciclagem certa. A nível de energia, águas e resíduos, no indicador 2, e ao nível da freguesia em geral, o que é que nós fizemos? Colocação de lâmpadas LED em todos os candeeiros da via pública, aliás, que é uma coisa que está a ser feita a nível distrital, a partir da CIMAC, e particularmente aconselhamos sempre os trabalhadores a recorrer sempre que possível à utilização da luz natural, tudo o que se faz no nosso dia-a-dia. Depois fizemos várias ações de sensibilização para a redução do consumo da água, através das redes sociais, nos nossos edifícios a colocação de torneiras inteligentes e, em alguns jardins públicos, a substituição da relva para evitar o consumo excessivo da água por casca de pinheiro e pedra. Depois, o que é que tem em conta também? Os resíduos produzidos e recolhidos na freguesia. O número de recipientes que temos na sede da sala, na sede mesmo da junta de freguesia, o número que tipo de recolha é que nós fazemos. Por exemplo, dizer-vos que temos lá na sede uma recolha, os recipientes próprios para a recolha de lâmpadas, de pilhas e de tampinhas. Os eletrodomésticos são recebidos por nós infelizmente não temos escola primária, mas são dirigidos para a escola por causa também de poderem candidatar a ecoescolas, e neste caso, como os nossos meninos estão no Conselhozinho de Vendas Novas, todos os eletrodomésticos que recolhemos são entregues lá também para eles conseguirem atingir os objetivos. Tem também a ver o número de contentores e de ecopontos, o número de papeleiras, e dizer-vos também que já este ano substituímos as nossas papeleiras todas que eram de plástico, já estavam muito danificadas, por papeleiras de plástico reciclado. Portanto, também umas ecopapeleiras. Relativamente à recolha e encaminhamento de objetos volumosos, as pessoas contactam a junta, nós vamos buscar os objetos volumosos e sempre que eles estão em condições, antes de serem entregues à Câmara Municipal, nós tentamos que eles sejam doados a alguém que precise deles, quer seja particular, quer seja instituições. No indicador 3, mobilidade e transportes, uma mobilidade inclusiva, o que é que nós fizemos? Fizemos a acessibilidade de uma rampa de acesso à junta de freguesia e ao terminal multibanco e na nossa própria sede um WC com acesso a cadeiras de rodas que também não tínhamos. Construímos também há pouco tempo o primeiro espaço, casa de banho pública com acesso a deficiente também, que ainda não, já foi este ano, por isso não estava aqui. Relativamente ao indicador 4, espaços públicos, espaços verdes e equipamentos. Controle e prevenção de ervas espontâneas nas vias de comunicação, passeios e espaços verdes. Ora, o que é que nós temos em mente? Temos um plano de redução de utilização de herbicidas, aplica uma vez por ano apenas uma empresa externa os herbicidas e já pedimos para que conseguisse encontrar uma solução biológica. Estamos à espera, não é fácil. Como tal, durante o resto do ano, é o controle via manual e motomanual que se faz, não é? Para evitar mesmo a utilização excessiva de herbicidas.
Depois, temos que varrer as ruas, não é verdade? E apanhar os dejetos caninos, um dos grandes problemas que temos agora aí, que temos que também iniciar uma campanha de sensibilização nesse sentido. Fazemos a deservagem de passeios, corte de relvas, limpeza de linhas de água e sumidouros. Estas atividades são semanais ou mensais, consoante a sua necessidade, e algumas mesmo diárias, claro. Na parte do mobiliário urbano, nós temos prevista para uma das entradas da vila um novo projeto em que vamos manter as árvores existentes e vamos recorrer a arbustos que necessitem de pouca água, evitando assim os espaços verdes, a relva, o excesso da relva por causa do consumo da água. Como já disse há pouco, substituímos aqui, como podem ver, a relva por pedras e casca de pinheiro. No indicador 5, Biodiversidade, Geodiversidade e Agricultura Sustentável, perguntam-nos sobre as espécies invasoras que existem na freguesia. Nós identificámos mimosas, tojos, silvas e salgueiros. Ao nível das espécies nativas, identificámos os sobreiros, as azinheiras, as oliveiras e os pinheiros, e deixem-me referir que Cabrela encontra-se abrangido, na sua grande maioria, pela Rede Natura 2000. O que é que nós fizemos para contrariar as plantas invasoras? Então fizemos ações de sensibilização com a Associação Marca, em que primeiro houve uma apresentação do que eram as plantas invasoras e neste caso das mimosas, que nós achamos tão bonito e que deitam aquele cheirinho e na altura do carnaval ficam ali tão amarelinhas, mas que na realidade se tornam uma praga, não é? E que é necessário evitar o seu alastramento. Então, depois desse breve esclarecimento, fomos colocar mãos à obra e cortar as mimosas, como podem ver aqui nesta fotografia. Depois, fizemos uma outra ação, num sábado também, das 8 ao meio-dia, em que nos foi também ensinado novamente como é que cortávamos as mimosas e as fazíamos secar, ao fim e ao cabo, as fazíamos secar. E depois uma outra ação que não está aqui, que foi a plantação de arbustos falta-me o nome, já nativos nos lugares das mimosas. No que respeita à agricultura sustentável, e estando muito na moda as hortas biológicas e as hortas comunitárias, não é? Nós numa terra pequena e numa vila rural, uma horta comunitária não tem o sentido que tem uma horta comunitária na cidade e que se procura aqui sempre a nível de atribuição de pontos. O que é que nós explicamos? Nós temos espaços agrícolas comuns, nós temos pessoas que têm algum espaço que não querem cultivar, onde outras pessoas cultivam para consumo próprio, para dar aos vizinhos e até para dar ao dono da terra, não é? Como contributo, como agradecimento. Portanto, não temos na sua verdadeira expressão uma horta comunitária, mas temos a vila assim transformada numa horta comunitária, porque são esses espaços que verdadeiramente existem e que acredito que existem em todas as pequenas vilas, não é? Depois, ainda neste indicador 5, fizemos a promoção da compostagem através do Replanta, um projeto também da GESAMB. Este foi dinamizado em Montemor, na sede do Conselho, e nós levámos algumas pessoas que se mostraram interessadas a esta ação de esclarecimento e, no fim, quem quis trouxe para casa um compostor doméstico, para que possa ele próprio fazer a combustão dos seus alimentos e, no fim, ter um produto orgânico para utilizar nas suas próprias plantas. Deixem-me dizer-vos que a procura deste tipo de compostor também está a aumentar, felizmente. Ora, o indicador 6 tem a ver com a informação e participação pública. O que é que nós temos disponibilizado na Junta de Freguesia? Como na maioria, temos os editais e os comunicados, a agenda, a oferta de emprego, os eventos a nível de cultura e desporto, os nossos espaços verdes e também uma educação ambiental, ou seja, sempre que podemos colocamos lá as nossas ações que temos visto até agora, não é? De forma a que mesmo que já tenham passado, a pessoa saiba que exista e que tem essa possibilidade de agir dessa forma. Temos ainda o correio eletrónico para sugestões e reclamações, o pedido de atestados e certidões, os contactos dos serviços e equipamentos existentes na freguesia
e as redes sociais. Fazer aqui um pequeno parêntese, porque a semana passada fomos convidados pela ABAI para integrar um grupo de trabalho que possa rever os indicadores que são pedidos e de que forma é que eles podem chegar da melhor maneira a ficar acessíveis a todas as freguesias. E um dos que foram falados foi este, em que nos é pedido para nós passarmos, para nós termos tudo, o serviço todo online, não é? E o que é que nós, freguesias rurais, fizemos transparecer? Que numa freguesia pequena faz todo o sentido que a pessoa saia de casa e vá à junta de freguesia, que não esteja sempre... o facto de ir à junta vai socializar. E quando estamos a falar de pessoas mais idosas, não é? É muito melhor que saiam, que socializem, que falem, que se distraiam, do que conseguirmos tratar tudo de forma online. Portanto, nós não temos uma plataforma online completa. A pessoa pode pedir o seu atestado por e-mail, por exemplo, mas depois tem que o levantar na junta de freguesia, ou se não tiver possibilidade, nós fazemos chegar o atestado à casa da pessoa sem problema, porque como devem calcular, todos nos conhecemos, todos sabemos onde é que moram e essa tarefa está facilitada. Depois, serviço de proximidade. O que eu acabei de falar foi um serviço de proximidade, não é? E o que eles nos pedem é um serviço de centralização dos serviços à população em geral. O que é que nós temos? E tivemos agora muito mais acentuado na altura do Covid. Fizemos a ligação entre o centro de saúde e as pessoas e, portanto, fazíamos uma entrega porta a porta das prescrições médicas e dos exames que nos eram entregues. Depois temos o transporte porta a porta das crianças. Porquê? Porque os nossos meninos, como vos disse, estudam em Vendas Novas, que dista 8 km. O único autocarro que têm é às 7h10 da manhã e, portanto, as aulas começam às 8h20 ou às 9h. Imaginem que às 7h20 já todos os meninos estavam à porta da escola. Isso é impensável. Então, existe um protocolo entre a Câmara e a Junta com a carrinha e também com um protocolo com os táxis, faz esse transporte dos meninos, leva à escola e recolhe-os na escola diretamente para casa ou para o ATL que temos a funcionar. Portanto, é um transporte podemos considerar também um serviço de proximidade, sem dúvida. Temos também uma gabine de leitura, que é um projeto que vocês vão ouvir falar a seguir, que tem uma parceria com a Casa das Letras e que integra um projeto de leitura pública. Embora esta gabine esteja um espaço físico, sempre que alguém não se possa deslocar lá, ou a Junta de Freguesia ou a Casa das Letras disponibiliza-se e entrega o livro ou recebe o livro na casa de alguém que o peça. Temos aqui umas fotografias que estão a falhar, mas pronto. Temos ainda para o serviço de apoio a crianças, jovens e idosos, 2 exemplos. Um deles é o ATL de verão e nas interrupções letivas, que é totalmente gratuito e que dinamiza atividades dos mais variados temas com as crianças. E temos aulas de ginástica de manutenção para os mais idosos 2 vezes por semana. Outros serviços para a população mais vulnerável e mais carenciada, temos o preenchimento dos IRS, que já, sei lá, 7, 8 anos que nós preenchemos os IRS, 70, 80 IRS, e temos também transporte para as consultas de especialidade, sempre com cuidado de não retirar, quer aos táxis, quer ao serviço da ambulância, mas que de alguma forma possa dar a oportunidade àqueles que têm mais necessidade e que não podem pagar o valor que é pedido pelo táxi e pela Associação Humanitária. Iniciativas sociais ou desportivas. O que é que nós evidenciamos aqui? Temos o trilho da Filhós e a caminhada do Dia da Mãe. Isto é sempre no primeiro domingo de maio e tem um objetivo cultural, desportista, social, ou seja, quer de bicicleta, quer a pé, quer a correr, quer que consiga dar muito, quer que consiga andar pouco, junte-se a nós neste dia e vamos caminhar, socializar, e digo-vos que tem sido um sucesso, cada vez temos mais gente neste domingo a partilhar. Temos depois também uma parte cultural, da parte da tarde. Este ano tinha sido os acordeões, nós usamos um canto alentejano, um fado, seja o que for da nossa região. Depois também temos sempre uma lembrança, e as lembranças são de produtos locais, sempre. Temos uma outra iniciativa que são as ARPIs em movimento,
que já fizemos 3 e que parámos por causa do Covid, esperamos que em 2022 podemos retomar, e é uma atividade muito interessante porque costuma juntar 200 pessoas já dos seus 65 anos para cima, de diferentes ARPIs, têm vindo da margem sul e que chegam a Cabrela, fazem uma pequena visita por Cabrela, fazem uma aula de ginástica, almoçam e depois têm a parte cultural. E também tem sido um ótimo exemplo. Uma outra iniciativa são as conversas à esquina. As conversas à esquina são ao domingo de manhã, uma vez por mês, e têm como finalidade de falar e perceber um pouco da toponímia das ruas da nossa vila, porque é que se chama daquela forma, não é? Mas nós temos cerca de 30 e qualquer coisa ruas, ou largos, ruas, pronto, nomes diferentes atribuídos, e pensámos que isto era uma boa iniciativa também para sensibilizar as pessoas para outras áreas. Por exemplo, em março, nós fazemos sempre, em vez de falarmos de uma toponímia, juntamos num sítio que escolhemos, mas falamos sobre o ambiente, falamos sobre a reciclagem, já visitámos o núcleo de interpretação ambiental de Cabrela e Monforado, já falámos também sobre a importância da água, sobre a importância da reciclagem. Portanto, as conversas à esquina, para além de que existem pessoas que trazem sempre algum ponto que não sabemos referente àquele nome, referente àquela pessoa, sempre uma história diferente, tem uma parte cultural, uma parte histórica e uma parte ambiental. Depois temos o dia da criança, que também junta sempre muitas crianças e os seus familiares. Também tem sempre a sua parte desportiva, a sua parte cultural, e nós procuramos sempre oferecer a cada criança alguma coisa que não seja mais um brinquedo. Este exemplo que vos dei aqui foi para as mais novas, foi uma planta para criarem neste recipiente e um lápis também com umas sementes. Para os mais velhos, uma pena também em bambu, já para estar integrada nas atividades ecos. Ao nível do apoio ao associativismo, nós temos a Casa do Povo de Cabrela, que é quem dinamiza normalmente as atividades sociais, culturais e recreativas. Temos a sorte de ter uma banda filarmónica criada em 1930, que nós apoiamos sempre, com uma escola de música também com cerca de 50 meninos que não são de Cabrela. Era bom que tivéssemos 50 meninos em Cabrela para aprender, mas alguns vêm do Conselhozinho de Vendas Novas, que não têm a sorte de ter uma banda filarmónica e uma escola de música. Apoiamos as festas anuais e o futebol. Temos também uma equipa de futebol na Distrital de Évora, no campeonato de elite, e como devem calcular, as juntas de freguesia têm que estar sempre a dar o apoio que podem. Não é o que eles precisam, é o que podem. A nível também de apoio ao associativismo, para além dos apoios ordinários financeiros, tivemos o cuidado agora durante o Covid de oferecer a todas as associações os EPIs necessários. Na promoção da economia local, promoção do emprego e empreendedorismo, é um indicador 9. Aqui nós participámos no concurso da RTP1, 7 Maravilhas Doces de Portugal, fomos finalistas com as filhoses de Cabrela, e a partir daí devo-vos dizer que Cabrela começou a ter uma nova vida. Foi muito bom. Mas dizer-vos também que já há 8 anos atrás, quando eu comecei na presidência da Junta, eu tinha a ideia, e posso dizer que sou eu, porque foi um projeto que, mesmo pessoal, que eu achava que ia ser bem conseguido, que era a dinamização da filhose de Cabrela, que é um produto único, embora haja filhoses por todo o lado, que ele tem características diferentes, e que eu sabia que podia criar vários postos de trabalho. Passado 8 anos, felizmente temos verificado isso. Tem havido um aumento crescente, quer do fabrico, quer da procura da filhose, e se calhar já temos 10 ou 15 pessoas a fazer filhose, o que para uma população de 500 é muito significativo. Na promoção do comércio local, nós fazemos várias vezes mercadinhos. Iniciamos este ano o mercadinho local no primeiro domingo de cada mês para os produtos locais. E temos durante o mês de novembro, sempre a seguir ao São Martinho, a Mostra São Martinho e o evento gastronómico Filhós de Cabrela.
Este evento pretende dinamizar e divulgar todos os produtos que se fazem, para além da filhose, o mel, os produtos de biocosmética, que temos a sorte de ter também na nossa vila, o artesanato. E então isto é um evento que é de cariz cultural, cariz também social, não é? Também dinamizador e da economia, e também tem sempre um cariz solidário na parte da ecofreguesia. Ou seja, nós recolhemos sempre as tampinhas para entregar junto de alguém que precise, seja da nossa vila, ou seja de alguém que tenhamos conhecimento do concelho ou do concelho vizinho, mas também por várias vezes recolhemos, por exemplo, cobertores, roupa, brinquedos, e fazemos chegar àqueles que mais precisam. Isto é sempre aproveitado na altura em que se faz uma divulgação específica. Também na promoção da economia local, nós temos, em parceria com a Câmara Municipal, o protocolo local, em que se fazem sorteios, em que são entregues vouchers e em que é dinamizado o comércio local, quer da sede concelho, quer das freguesias. Participamos sempre na Feira da Luz, na divulgação dos nossos produtos, e no âmbito também, ainda em 2020, participámos no programa da RTP1 sobre a Estrada Nacional 2. A Estrada Nacional 2 não passa por Cabrela, mas passa no concelho, portanto não há nada que diga que a pessoa não possa ir visitar o concelho quando vai fazer a Estrada Nacional 2. Dizer-vos que a nossa visão de desenvolvimento, que é o indicador 10, passa pela criação de uma hub de ideias sustentáveis, que tem, para além que tem como principal objetivo a alteração das práticas de produção e dos produtores e dos consumidores locais, a pequena escala, de forma a que se possa fazer uma cozinha comunitária e que seja mais prático para todos conseguirem produzir e vender os seus produtos locais. Temos também pensada a construção da piscina biológica ou natural, que vai ser a primeira piscina biológica do Alentejo pública. Portanto, esperemos que a próxima vez que venha falar já seja a falar sobre esse novo equipamento. Isto era o que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada pela vossa atenção. Aguardamos a vossa visita à Cabrela e sensibilizem as vossas juntas para concorrerem ao Ecofreguesia e para dinamizarem as suas atividades no âmbito da sustentabilidade social, ambiental e no âmbito também da economia circular. Obrigada. Bom, aqui está uma iniciativa que às vezes pensamos que uma junta de freguesia pouco faz, mas quando se tem vontade e paixão, como nós vimos por aquilo que fazemos, podemos contribuir significativamente para a mudança do paradigma daquilo que é uma economia linear para, nos nossos dia-a-dias, passar a ser uma economia circular. Fiquei ainda com mais pena não termos feito isto, por exemplo, na Junta de Freguesia de Cabrela, depois de tantas filhoses e mel e compotas, abriu o apetite com certeza. Agora vamos ver também, uma das outras atividades que nós costumamos ter sempre é a apresentação de projetos. Costumamos até ter um espaço onde divulgamos os projetos relacionados com a economia circular e os outputs que eles costumam ter, os resultados. Neste momento temos ali assim fora algumas imagens, uns pósteres de um dos nossos parceiros também muito ativos, que é a GESAMB, de projetos que eles estão a desenvolver. Também o LNEG, através do CIRCUB, vai desenvolver uma iniciativa relacionada com o ecodesign para empresários, portanto serão ações de capacitação para empresários ou pessoas que trabalham em empresas, muito direcionado para olhar o produto de maneira diferente. E nesse sentido nós trazemos aqui assim um exemplo, também não só naquilo que é a parte produtiva da atividade económica ou da atividade de uma junta de freguesia, mas daquilo que uma pequena unidade de turismo pode fazer toda a diferença no sítio onde está. Convido então a doutora Catarina Inglês para vir apresentar a Casa das Letras
e vermos um exemplo daquilo que nós já falámos aqui assim também de atividades culturais e criativas, como elas também a nível da economia circular podem contribuir, neste caso vencedores do prémio Green Key 2021, também direcionado para a sustentabilidade. Então, bom dia a todos. O meu nome é Catarina Inglês, tenho 25 anos, nascida e criada na vila de Cabrela. Sou gerente da Casa das Letras, digamos que é o meu primeiro emprego assim mais a sério e na minha área. Licenciei-me em Gestão Turística há cerca de 2 anos e é um pouco da minha licenciatura, ou melhor, do final da minha licenciatura que me traz aqui. A Casa das Letras começou porque eu precisava de realizar um projeto final de curso e eu não queria um projeto qualquer, queria uma coisa que fosse possível fazer e trabalhar nela. Como eu estava a dizer, este projeto começou há 2 anos. Eu procurei uma pessoa em Cabrela, que é o David, que é o proprietário da casa, que já tinha a ideia de comprar um edifício que já estava abandonado há alguns anos e que em tempos tinha sido uma igreja, há cerca de 300 anos tinha sido uma igreja e já tinha sido um pouco tudo na vida. Tinha sido Casa do Povo, tinha sido sede da banda filarmónica, tinha sido posto médico e a última coisa que foi centro de dia e creche, a creche que eu também frequentei. É importante dizer que a recuperação do edifício foi totalmente realizada por pessoas e por materiais da região. Eu consegui fazer o meu projeto final e o objetivo foi cumprido, porque senão eu também não estaria aqui a falar-vos hoje. Conseguimos recuperar antigos sanitários também da fábrica de louça de Sacavém de 1940, que são os que temos nas nossas casas de banho. Portanto, como eu estava a dizer, desde a fase de projeto que a sustentabilidade do ambiente são fatores muito importantes para nós, preocupamos-nos com as repercussões que as nossas atividades e as dos nossos sócios possam ter para a comunidade local e para o meio ambiente. E com isto queria dizer-vos que também um pouco contagiados pela nossa ecofreguesia, decidimos aderir ao galardão Green Key, um galardão internacional que promove o turismo sustentável em Portugal, através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, restaurantes e parques de campismo, que implementem as boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovam a educação ambiental para a sustentabilidade. É um projeto coordenado em Portugal também pela ABAI, e no último ano foram galardoados 153 estabelecimentos a nível nacional e apenas 6 no Alentejo, sendo que a Casa das Letras foi a única unidade nova a ser galardoada no último ano. No que respeita às práticas ambientais, eu escolhi aqui algumas das práticas que nós fazemos. Uma das primeiras decisões que tomámos foi não utilizar gás na casa. As nossas lâmpadas são de baixo consumo energético, tal como os nossos eletrodomésticos são de maior eficiência energética. A separação dos lixos, disponibilizando os ecopontos domésticos. E aqui eu gostava de vos falar de uma coisa. No final de cada estada eu tenho uma balançazinha, daquelas balanças de bagagem de porão ou de bagagem de cabine, e faço a pesagem de todos os resíduos que os nossos hóspedes deixam, para tentar calcular, com uma ferramenta que existe, tentar calcular qual é a nossa pegada carbónica neste aspecto. Doamos os nossos verdes, as nossas folhas, para a compostagem nas hortas comunitárias. Utilizamos as águas cinzentas para a rega e as águas provenientes do desumidificador para o ferro de engomar, e não utilizamos louça descartável. Ao invés disso, disponibilizamos uma louça de material inquebrável que os nossos sócios podem utilizar
tanto no jardim como de auxílio às crianças. No que respeita a uma vertente mais social, estamos integrados na nossa comunidade e por isso os nossos comportamentos vão de encontro ao bem-estar não só dos nossos sócios, mas também da comunidade envolvente. A nossa primeira atividade foi a criação de um projeto de leitura que já foi aqui falado, disponibilizando uma cabine de leitura, tudo isto em parceria com a Junta de Freguesia. E esta cabine tem a possibilidade de requisição e entrega de livros de forma totalmente autónoma e a qualquer pessoa. É nosso propósito promover a cultura e todos os eventos estão abertos à comunidade presencialmente ou através das redes sociais. O nosso próximo evento é já no sábado, mas já está esgotado. Convido-vos a quem quiser, se quiserem inscrever, no dia 8 para o evento, uma conversa entre o Ricardo Ribeiro e a Fátima Lopes. Será na Casa do Povo. Se quiserem, entrem em contacto connosco e eu faço a vossa inscrição. Colaboramos com a Junta de Freguesia na realização de ações de sensibilização e em torno da sustentabilidade ambiental. Apoiamos associações e instituições locais através de donativos financeiros ou materiais e apelamos aos nossos sócios que utilizem os ecopontos domésticos, façam uma gestão eficiente dos resíduos encaminhando-os para os ecopontos. E depois trago-vos aqui uma gracinha, que é uma ampulheta, que eu falo aqui no ponto seguinte, para demorarem o mesmo tempo que esta ampulheta. Na entrada de cada hóspede nós disponibilizamos uma caixa com várias coisas, enviamos um questionário a perguntar qual é o gosto musical, qual é o gosto literário, às vezes acertamos, outras vezes não, e deixamos mais algumas coisas. Uma delas é esta ampulheta. Eu costumo dizer que isto é uma brincadeira, mas isto afinal é uma brincadeira séria. Eu peço sempre que colem na parede do duche quando tomam banho para ver o tempo que estão a desperdiçar a água. Se tiverem com atenção e forem rápidos, conseguem tomar banho ao mesmo tempo que esta ampulheta passa para o outro lado. Que façam uma utilização apropriada dos muitos candeeiros disponíveis pela casa, sempre que não conseguirem através de utilizar a luz solar, e que durante a estada caminhem pela natureza ou utilizem as bicicletas disponíveis. Termino agradecendo a vossa atenção. A minha apresentação foi muito breve, mas acho clara. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar-me. Vou deixar no final um marcador da Casa das Letras aqui na entrada para quem quiser. Muito obrigada. Eu vou aproveitar que a próxima apresentação que estava programada, na realidade não vai ter apresentação porque ela já se faz representar muito bem no documento que está partilhado. Como também falei no início, tive a oportunidade de vos falar, é o resumo do prémio de sustentabilidade e, portanto, é uma excelente forma de divulgação de boas práticas de circularidade e que foram candidaturas a este prémio. Este prémio está novamente aberto para futuras candidaturas e, portanto, esta dinâmica de divulgação continua. Chegados, por isso, ao final das apresentações que aqui tivemos hoje, já agora permitam-me só voltar a referenciar a questão de que foi absolutamente transversal. Quero dar os parabéns a todos. Fiquei muito impressionada também com alguns, porque alguns deles, apesar de ter tido o cuidado de verificar antecipadamente, consultar, mas dizer-vos que temos aqui também chamar a atenção para alguns pontos, de quanto é difícil algumas áreas, e vimos isso bem no projeto que a Simbal apresentou. É difícil pegar nesta questão dos resíduos e aplicar-lhe a circularidade. Desejo-vos tudo de bom e muito sucesso neste projeto,
que consigam de facto replicar e aplicar estas práticas e todos os resultados a que consigam chegar para o total do território, e dizer-vos que contem com a CCDR naquilo que desejarem. Fazer uma referência e os parabéns ao projeto Stonecast, porque é o exemplo de um projeto que está profundamente bem estruturado e no qual fico agora muitíssimo curiosa para acompanhar o desenvolvimento e os resultados. A questão das pedras, e vou chamar assim, é fundamental para o território. Temos, por isso, também nós, CCDR, um forte empenho em vos acompanhar, e contem também connosco neste projeto. Aqui sou muito suspeita, mas afinal sou de Montemor e, portanto, a Gabriela é um orgulho para mim. A Paula faz o favor de ser minha amiga, nem sei onde ela está. Muito obrigada pelo projeto que apresentaste, muito obrigada também pelo exemplo que é a Casa das Letras. Fica aqui o desafio para o próximo fazermos um encontro de facto lá. A Casa das Letras é um local que vos convido a conhecerem, porque conheço e sei de quanto é fantástico, é um sítio muito agradável. Gabriela e a Paula não fez referência, mas é o cenário da recente e da primeira série portuguesa da Netflix, foi lá gravada. Portanto, mais uma curiosidade para quem não conhece Gabriela. Bem, quanto aos filhosos, nem vou falar, nós vamos de facto lá ao próximo encontro e espero termos lá bastantes filhosos. A Rosa já fez aqui o comentário, e aproveito que falo no nome da Rosa e agradeço-lhe agora aqui de forma particular. Rosa é na realidade a cara da economia circular e do Fórum da Economia Circular na CCDR, e portanto mil vezes sempre obrigada pela sempre disponibilidade e pelo empenho que coloca em tudo o que tem a ver com a economia circular. Dizia-vos eu que a Rosa fez a referência a cada um destes projetos, fez a apresentação, mas também ao facto de que existem lá fora outros projetos, e como podem ter noção, são muitos os projetos que acontecem no território, e que procuraremos sempre ser promotores e desenvolver e arranjarmos forma de os disseminar pelo território, de os apresentar. Eu vou agora abrir o debate, nós derrapámos um bocadinho no tempo, mas eu gostava de vos ouvir. Gostava de perceber como é que também querem participar e continuar a ser parceiros, e portanto passo para vocês dar uma nota também a todos os que foram oradores aqui hoje, que assim que terminarmos o debate vai haver aqui um pequeno tempo de entrevistas, e portanto peço-vos para não abandonarem o evento, para ficarem para estas entrevistas, e porque será também mais uma forma de divulgação. Julgo que fiz referência a tudo o que queria fazer aqui, portanto vou abrir o espaço de debate. Apenas uma coisa, peço a quem quiser falar que venham aqui, por favor, por uma questão agora ainda destas questões e limitações pandémicas. Temos aqui o microfone, e assim peço-vos que venham até aqui, e que portanto a gente possa falar um bocadinho entre todos e criar este feedback. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Artur Romão, sou o presidente do Politécnico de Porto Alegre, e em representação do professor Luís Loures, que é de facto o coordenador do Laboratório Colaborativo do Alentejo, que era o anterior vice-presidente e que agora é presidente do Politécnico. Portanto, o trabalho também aqui realizado terá servido de algum modo também para esta sua progressão profissional, mas a reafirmar a nossa disponibilidade e o empenho neste esforço que é de todos, e saudar em particular a CCDR Alentejo pela retoma da atividade. Estamos todos expectantes relativamente
à próxima evolução, mas reputamos de grande importância esta presença partilhada e estas ações conjuntas. Portanto, muito obrigado e mantemos a nossa disponibilidade. Muito obrigado. Nesse caso, não havendo mais intervenções, eu vou encerrar este fórum e dizer-vos que, ok, a gente não troca agora aqui umas impressões finais, mas continuamos a contar com a participação de todos, o contributo de todos e mantermos sempre um diálogo contínuo. Tragam-nos ideias, partilhem ideias e contributos. Contamos com todos, contem também vocês connosco, está bem? Muito obrigada.